Olá, seja bem-vindo ao Estudo e Aulas VIP. Vamos ver mais uma questão de matemática, geometria espacial aplicada no Enem. Vamos ver então o que diz a questão. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. A figura, então, é esta daqui. Aqui nós temos um cone maior, reto, regular, com altura de 36 centímetros e diâmetro da base de 18 centímetros. E aqui nós temos um cone menor, cujo diâmetro da base é 6 centímetros e a altura desse cone menor ainda não sabemos. Vamos ver, então, o que prossegue o enunciado da questão. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Desta forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone, com a perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Então, vamos observar aqui que é retirado deste cone maior um cone menor da parte superior, restando assim um tronco de cone sem a parte superior. Em seguida, é feita uma perfuração de uma ponta a outra nesse tronco de cone, removendo o material que ficou no formato de um cilindro. Então, ficou um vazio, né, em formato de um cilindro, esse material foi removido, restando só a parte periférica a esse vazio em formato de cilindro. A pergunta da questão é: qual vai ser a massa em grama resultante dessa escultura? Ou seja, do cone inicial, retirada a parte superior e retirada a parte interna em formato de cilindro, restando somente a parte periférica. Qual vai ser a massa em grama dessa escultura? E as alternativas da questão são essas 5 aqui, que nós vamos então agora procurar qual delas é a resposta correta. Bem, vamos retirar mais algumas informações aqui do enunciado, que diz o seguinte, em relação a esta figura. Diz que o tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 grama por centímetro cúbico de volume. Essa informação
ela é a massa específica do material. É uma propriedade física dos materiais, massa específica. Vamos anotar aqui. Então, massa específica é representado pela letra Mi. Essa é a letra grega Mi. É um U com uma perninha esticada. Então, dizia lá no enunciado que a massa específica é 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Então, essa é a massa específica, também conhecido por densidade do material. Massa específica ou densidade. E também diz aqui que é para utilizar o valor 3 para a letra grega π, que é esta letra aqui, bastante utilizada na matemática. Então vamos anotar aqui também que ele pede para que o valor de π seja utilizado 3, porque em outros cálculos você pode encontrar como 3,14 ou até com mais casas decimais, certo? Inicialmente, como está solicitando o valor da massa do material, da massa da escultura, nós vamos nos utilizar de uma equação que eu vou colocar aqui para você, que é densidade é igual a massa sobre volume. Então, essa é uma equação, uma fórmula utilizada nos cálculos de propriedades físicas dos materiais. A densidade ou massa específica, como falei, ela é representada pela letra grega Mi. Massa representamos pela letra M. E volume da escultura vamos representar pela letra V. Então vejam que nós temos aqui o valor da densidade, da massa específica, nós temos, que acabamos de anotar aqui, que é 0,6 grama por centímetro cúbico. Então eu já vou colocar esse 0,6 grama por centímetro cúbico aqui na equação. 0,6 grama por centímetro cúbico. Já coloquei aqui no lugar da densidade do Mi. E como eu estou procurando a massa, que é o que o problema perguntou, certo? Veja aqui. Ele perguntou qual é a massa da escultura. Então é isso que nós estamos procurando. A massa da escultura. Nos falta o volume daquela escultura. Qual volume? Este volume aqui, desta região periférica, sem haver material neste formato cilíndrico no interior. Então, somente na parte periférica é que tem material que a questão pede a massa. Desta forma, nós vamos precisar encontrar o volume daquela parte periférica para finalizar o cálculo e determinar a massa.
Mas como vamos fazer esse cálculo do volume? Da seguinte forma: você concorda que poderíamos imaginar, fisicamente falando, que este volume periférico, ele seria o volume inicial deste cone maior, retirado a parte superior e retirado também esta parte interna em formato cilíndrico? Sim, né? E na matemática, retirar, qual é a operação matemática que representa retirar? É a subtração. Então, nós vamos determinar esse volume externo, periférico, com essa ideia de que o volume periférico, o volume da escultura, é o volume maior, retirada a parte superior do cone pequeno, retirado aquela parte interna, o volume do cilindro. Veja se você concorda. Então aqui nós temos o volume inicial, retirada a parte superior, retirada a parte volume inicial, retirada a parte superior, retirada a parte interna. Retirada a parte interna. Perfeito? Então é assim que nós vamos determinar o volume desta parte externa para finalizar o cálculo e encontrar a massa. Perfeito? Então, nós vamos precisar calcular agora estas três partes: o volume do cone grande, o volume do cone pequeno, e o volume do cilindro, esta parte interna. Então, esses três volumes nós vamos precisar determinar para poder chegar no volume da escultura, que é esta parte externa. Ok? Então, vamos iniciar com o cálculo do volume do cone grande, aquele cone maior que temos aqui na figura. Para calcular o volume deste cone maior, nós vamos nos utilizar de uma equação matemática utilizada para volume de cone, que é igual a 1/3 vezes área da base vezes a altura. A área da base seria a área desta região aqui, que tem um formato circular. Então, esta região aqui, que tem formato circular, é a área da base que a equação pede. Vou marcar aqui, então, a área da base, certo? E a altura que a equação pede, H, é essa altura de 36 centímetros do cone. Vou marcar aqui H 36 centímetros.
Mas para calcular esta área da base, como tem formato circular, nós vamos utilizar a equação para a área de círculo. Então, todo círculo que você deseja calcular a sua área é calculado por π vezes raio ao quadrado. O raio é como na bicicleta, né? É a distância do centro até a borda. Então, essa medida chama-se raio. E para o caso, então, desta base que nós temos aqui, observe que o raio vai ser quanto? Se toda a medida de uma ponta a outra, a maior medida, que num círculo chama-se diâmetro, vou marcar aqui, esse 18 centímetros chama-se diâmetro. Na geometria é chamado de diâmetro. É a maior medida dentro de um círculo. O raio vai ser a metade de uma ponta até o centro. Então, do centro até a borda, chama-se raio. E no caso, o raio é a metade do 18. Metade de 18 é 9 centímetros. Então, aqui no lugar de raio da equação, nós vamos colocar 9 centímetros. Perfeito. Dessa forma, a área da base será... Vamos primeiro resolver a potência, né? Base e expoente. Então, nós temos aqui o 9 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. E o centímetro aqui também está elevado ao quadrado. Fica centímetro quadrado, que é a unidade de medida de área. Portanto, a área da base será 3 vezes 81. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, 3 vezes 81, 243 centímetros quadrados. Então, este é o valor da área da base do cone grande. Esta área aqui. E vamos multiplicar, então, pela altura, que é 36. Então, vamos lá. A área da base, 243 centímetros quadrados, vezes a altura que vimos há pouco aqui, que é 36 centímetros. Então, vezes 36 centímetros. Aqui nós podemos fazer simplificações para facilitar os nossos cálculos. Então, vamos lá. Volume do cone grande vai ser igual. Por exemplo, nós podemos olhar aqui o 3 no denominador, embaixo, e o 36 no numerador, em cima. Nós podemos dividir ambos, simplificar pelo mesmo número. Dá para ver que eles são múltiplos, ou seja, possuem divisões em comum. Vamos dividir ambos por 3, por exemplo. Então, este valor 3 e este valor 36, vamos dividir ambos por 3.
3 divididos por 13 dá 1. 36 divididos por 3 dá 12. Correto? Então, aqui, 12. Então, agora, restou para nós aqui 243 vezes 12. Centímetro quadrado com centímetro elevado a 1, que está escondido, fica centímetro cúbico, que já é a unidade de medida de volume cúbico. E agora nós temos um cálculo para fazer aqui, 243 vezes 12. Então, vamos elaborar essa conta aqui. 243 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aqui é vezes 1, então 3, 4, 2. Porque era vezes 1, correto? Aqui, então, temos 6, 11, 9, 2. 2.916. Vamos anotar aqui. 2.916 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume do nosso cone grande. Vamos relembrar aqui na figura que o cone grande é esse daqui. E nós estamos fazendo o volume do cone grande para dar sequência àquela lógica, aquele raciocínio que havíamos consensado aqui no início. Então, já vou anotar que o volume do cone grande é 2.916. Vou marcar aqui. 2.916 centímetros cúbicos. Vamos agora para o volume do cone pequeno. Para o cálculo do volume do cone pequeno, que é este cone aqui, o que fica na parte superior, nós vamos usar o mesmo raciocínio que foi usado para o cone grande. É a mesma equação, porque ambos são cones, concorda? Então, nós vamos aqui usar aquela mesma equação, que volume de cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base do nosso cone pequeno é esta base aqui. Vamos marcar aqui a área da base. Então, esta é a base, que tem formato circular. E é esta área que nós precisamos para colocá-la aqui na equação. Área da base. Vezes a altura. A altura do cone pequeno, ela vai deste vértice superior até a base. Então, esta é a altura. Observe que nós não temos a medida da altura deste cone menor. Nós vamos precisar determinar. Mas vamos por partes. Pegando aqui a área da base. Como já vimos no cálculo anterior, a base do cone é um círculo. E um círculo
Para calcular a sua área, nós multiplicamos π, a letra grega, que vale 3 aqui, conforme enunciado, vezes o raio ao quadrado. O raio é a medida do centro até a borda. Então, o raio deste cone da base do cone menor, se o diâmetro, esse valor de 6 centímetros, é diâmetro também. Vamos marcar aqui. Diâmetro. Toda esta medida 6 é diâmetro. Então, o raio, que será só a medida do centro até a borda, o raio é a metade do diâmetro. Metade de 6 é 3 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui na equação que o raio é 3 centímetros elevado ao quadrado. É uma potência. Resolvendo, então, este cálculo, a área da base vai ser 3 vezes 3 elevado ao quadrado. É 3 vezes 3, que dá 9. Centímetro ao quadrado, centímetros quadrados. Aqui eu tenho a multiplicação. 3 vezes 9, que dá 27 centímetros quadrados. Esta é a área da base do nosso cone pequeno. 27 centímetros quadrados. Pois bem, vamos colocar aqui na equação 27. Veja que quadrado é unidade, centímetro quadrado é unidade de medida de área, é ao quadrado. Vezes a altura. Como conversei com vocês, nós não temos aqui a medida da altura para colocar no nosso cálculo de volume, mas nós vamos conseguir determinar da seguinte forma, através de um raciocínio, uma lógica chamada semelhança de triângulo. Mas o que é a semelhança de triângulo? Observe que nós temos, olhando lateralmente o cone, você vai enxergar um triângulo, tanto para o cone maior, como para o cone menor. E esses dois triângulos, o maior e o menor, eles podem ser comparados e fazermos uma analogia, um cálculo, e chegarmos na altura do triângulo menor. A analogia, a comparação é a seguinte. A altura pequena está para a altura grande. Assim como o diâmetro pequeno está para o diâmetro grande. H minúsculo está para H maiúsculo, assim como D minúsculo está para D maiúsculo. Veja, a altura pequena, Hzinho, altura grande, 36. Diâmetro pequeno, 6. Diâmetro grande, 18. Observe que há uma ordenação. Altura, altura, diâmetro, diâmetro. Pequeno, pequeno, grande, grande. Então,
há uma ordenação tanto lado esquerdo, lado direito, quanto parte superior, parte inferior. Então, observe que há uma lógica, uma ordenação. Então, vamos iniciar a substituição. Vamos colocar aqui. Queremos a altura pequena. Vimos que a altura grande vale 36. Vamos substituir aqui. 36 centímetros. Diâmetro pequeno. Vimos que é 6 centímetros. 6 centímetros. Diâmetro grande. Vimos que é 18 centímetros. Vamos colocar aqui 18 centímetros. Pois bem, agora vamos fazer o cálculo. Podemos fazer simplificações, como por exemplo, este centímetro com este centímetro, um de cada lado da equação, podem ser simplificados, só vai restar o centímetro superior. Podemos simplificar ainda o valor 18 com o valor 36. Estão em lados diferentes do igual. Podemos dividir ambos pelo mesmo número, pelo próprio 18, por exemplo. Então, vamos dividir tanto o 36 como o 18 por 2. Ao dividir por 2, 18 divididos por 2, nós vamos ter 9. 36 divididos por 2, nós vamos ter 18. Mas podemos continuar aqui a simplificação, a divisão. Vamos dividir por 9 agora. Dividindo por 9. 9 divididos por 9 dá 1. 18 divididos por 9 dá 2. Poderíamos até ter feito diretamente por 18. Também daria. Sobrou aqui o número 2. Aqui o número 1, que não vamos utilizá-lo no cálculo. E esse número 2, que está dividindo, para deixar o h sozinho, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ter aqui que a altura menor vai ser os 6 centímetros vezes o número 2 que passa multiplicando. Então, a altura menor vai ser 6 vezes 2, 12 centímetros. Já temos, então, a altura do cone menor, que é 12 centímetros. Vou registrar aqui na nossa figura. 12 centímetros. Isso, então, vai nos permitir agora continuar aqui o cálculo do volume do cone menor. Lembram que estava faltando a altura do cone pequeno? Que agora sabemos que é 12. Então, vamos agora utilizar. Colocar aqui 12 centímetros é a altura do cone menor. Vamos continuar, então, o cálculo do volume do cone pequeno. E aqui nós temos 1/3 vezes 27 centímetros quadrados vezes 12 centímetros. Vamos fazer aqui a simplificação. Pode ser entre o 3 e o 27, como tudo está multiplicando, podemos fazer a simplificação. Se houvesse soma ou subtração, não seria possível simplificar.
mas como é somente multiplicação, podemos simplificar. Então, o 27 divididos por 3 é 9. E aí nos resta multiplicar o 9 com o 12. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9 e 1, 10. 108 centímetros cúbicos é o volume do cone pequeno. Vejam que já estamos avançando bem aqui nas nossas do desenvolvimento aqui da nossa questão. Então vamos anotar aqui 108 centímetros cúbicos, volume do cone pequeno. 108 centímetros cúbicos é o volume do cone pequeno. Este cone da parte superior da nossa figura. Segundo a nossa lógica inicial, está faltando para nós agora achar o volume do cilindro. Qual cilindro? Aquele em que foi realizada a abertura e foi removido o material interno. Então, vamos agora fazer o cálculo do volume do cilindro. E para calcularmos o volume do cilindro, que é esse cilindro que foi removido o material internamente, nós vamos nos utilizar de uma equação da geometria, da matemática, que diz que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base seria esta base que nós temos aqui em formato de círculo, que é a mesma da parte superior. Então, vou marcar aqui a parte superior. Então, essa é a área da base do cilindro. E a altura que pede na equação, além da área da base, pede a altura. A altura, vou marcar aqui, é a que vai da base de toda a figura até esse ponto, onde houve o corte e retirada do cone menor. Então, essa altura, eu vou fazer assim, altura do cilindro, HC. Muito bem, vamos fazer o cálculo da área da base, inicialmente. A área da base, como tem formato circular, sabemos que vai ser π vezes raio elevado ao quadrado. O π é o valor 3 e o raio do nosso cilindro, observe que é um círculo com as mesmas dimensões do círculo da base do cone pequeno, do cone superior que foi retirado. Então, o raio aqui do nosso cilindro é o mesmo raio do cone, 3 centímetros. Então, vamos anotar aqui, 3 centímetros é o raio do cilindro. Raio, 3 centímetros elevado ao quadrado. Então, vamos resolver essa potência. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. 3 vezes 9, 27. Então, a área da base do cilindro é 27 centímetros quadrados. Na verdade, é a mesma área da base do cone.
é a mesma área. Fiz novamente aqui para não ficar dúvidas, né? Então vamos colocar aqui volume do cilindro, área da base, 27 centímetros quadrados, unidade de medida de área, vezes a altura. Observe então que até então não havíamos falado da altura desta parte inferior do ponto onde foi feito o corte e retirado o cone. Mas aqui não está difícil encontrarmos essa altura. Se o total é 36 e foi retirado 12 centímetros, vamos fazer a conta aqui ao lado, né? 36 é o total e retirado 12 centímetros, vai nos restar 24 centímetros de altura desta região aqui do cilindro. 24 centímetros. Então vamos colocar aqui 24 centímetros. Perfeito. Temos um cálculo agora para fazer, né? Uma multiplicação. Então vamos efetuar 27 vezes 24. 4 vezes 7, 28. Aqui dá 10. 2 vezes 7, 14. 5. 8, 4, 6. 648 centímetro quadrado com centímetro elevado a 1 centímetro cúbico, unidade de medida de volume. Então, chegamos aqui ao cálculo do volume do cilindro, que é esta parte em que foi removido o material. 648 centímetros cúbicos. Vamos marcar aqui, volume do cilindro, 648 centímetros cúbicos. Observe agora que nós temos que fazer esse cálculo, perfeito? Então, 2.916 menos 108 menos 648. Primeiramente, vamos unir a parte negativa. Então, unindo 648 com o 108, 16, dá 756. Então, nós temos aqui 756. Isso nós vamos tirar de 2.916. Estamos aqui encontrando o volume da escultura. Então vamos fazer aqui este cálculo. 2.916 menos 756. 2.916 menos 756. Então, 0. Emprestamos 1. Ficou 6. Aqui ficou 8. 1. 2.160. Então, vamos marcar aqui. Volume da escultura é 2.160 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora, nós vamos partir para o cálculo final. Recordam que no início da nossa resolução,
nós estávamos com esta equação, a da massa específica ou densidade, que é igual a massa sobre volume, em que anotamos o valor da madeira utilizada para aquela escultura, 0,6 gramas por centímetro cúbico, e para determinar a massa faltava o volume da escultura. E nós encontramos o volume da escultura, o volume dessa região periférica, sem a parte superior. Encontramos que o volume ele é 2.160. Vamos, centímetros cúbicos. Vamos colocar aqui então. Volume da escultura, 2.160 centímetros cúbicos. E vamos dar sequência a esse cálculo final. Aqui, como centímetro cúbico com centímetro cúbico estão em lados opostos, nós podemos simplificar. E aí, o nosso 2.160 pode passar, aqui ele está dividindo, ele pode passar multiplicando com 0,6 para podermos deixar a massa em evidência sozinha. Então eu vou, ao invés de escrever aqui na esquerda, vou escrever aqui na direita. É como se eu virasse a equação. Não vou fazer troca de sinal, porque eu estou virando ambos os lados, né? Então, não precisamos fazer troca de sinal. 2.000, ou melhor, 0,6 vezes 2.160. Aqui é grama. Então, a unidade de medida é grama. Isso vai ser igual a... Vamos fazer essa multiplicação, então. 2.160 vezes 0,6. 6 vezes 0, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. A próxima multiplicação seria por 0, nem vamos fazer. Note agora que nós temos uma casa decimal em ambos os fatores. Então, vamos colocar essa uma casa decimal. E restou para nós aqui o valor 1.296 gramas. Essa é a massa da escultura, 1.296 gramas. É a massa referente a esta parte que restou depois de retirar a parte superior e depois de remover o material interno no formato de um cilindro. E as alternativas da questão eram essas daqui, estas 5. Como encontramos 1.296 gramas, a alternativa correta é a alternativa B, 1.296,0 gramas. Com isso, finalizamos a resolução desta questão de matemática no assunto geometria espacial aplicada em Enem. Se você gostou da nossa resolução, por favor, dê um legal lá para nós, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais resoluções como esta. E se você tiver questões específicas que deseja aprender a resolução nas áreas da matemática, da física, da química e da biologia, por favor, entre em contato conosco no e-mail estude.aulasvip@gmail.com, que teremos satisfação em atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!